Olá, bem-vindo a mais uma aula aí do curso técnico em aquicultura e o curso técnico em recursos pesqueiros de legislação ambiental. E hoje a nossa aula vai tratar sobre uma lei muito importante, que é a lei da pesca. E aí depois a gente vai falar ao longo das próximas aulas sobre o sistema de gestão pesqueira e para aquicultura. Essa disciplina é ministrada por mim e pela professora Melina. A lei da pesca, conhecida como lei da pesca, na verdade, ela se chama, o cabeçalho dessa lei é a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, a Lei 11.959 de 2009. Essa lei foi uma lei muito importante para o setor pesqueiro e aquícola, porque ela foi uma reivindicação popular e ela traz alguns conceitos e definições que foram debatidas em diversas conferências até se chegar à formulação dessa lei. Os objetivos dessa lei, então, quais são? A gente vai ver que eles resgatam alguns conceitos da Constituição Federal, resgatam alguns conceitos que vêm de outras leis anteriores, né? Então ela não contradiz, ela recapitula, traz novamente esses conceitos estão aqui dentro dessa lei, tá? Então, o primeiro objetivo é que o desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura, como fonte de alimentação, de emprego, renda e lazer, garantindo-se o uso sustentável dos recursos pesqueiros, bem como a otimização dos benefícios econômicos decorrentes em harmonia com a preservação e a conservação do meio ambiente e da biodiversidade. Então a gente vê aqui que um primeiro ponto muito importante nesse primeiro objetivo é que, novamente, a gente traz um conceito que é o desenvolvimento sustentável, onde eu quero desenvolver por um lado, mas por outro lado, né, pensando como se fosse numa balança, eu também quero que esse desenvolvimento seja possível a longo prazo, né? O que é sustentável? É quando eu penso lá na Constituição Federal, traz esse conceito, não só para a geração presente, mas também para as futuras gerações, né? Então a gente vê que a pesca e a aquicultura são importantes para a alimentação, para o emprego, para a renda, para as pessoas que trabalham com isso, que dependem dessa fonte de renda para sua família, para sua vida, mas também como uma forma de lazer, né? Tem pessoas que pescam por lazer, tá? Que produzem aquicultura para o lazer de outras pessoas, como exemplo um Pesque Pague. Garantindo o uso sustentável dos recursos pesqueiros, porque os recursos naturais, se eles não forem bem geridos, eles são levados à tragédia ambiental, né? Ou seja, à exaustão. Então é isso que a gente não quer que aconteça, porque quando a gente consegue fazer um uso sustentável, a gente consegue garantir também uma otimização dos benefícios econômicos decorrentes dessa atividade. Ou seja, a gente vai ter esse recurso, vai poder utilizar ele diretamente, como na pesca, ou através do lazer, enfim, atividades secundárias, e assim a gente tem esse recurso a longo prazo sendo sustentável. O que mais que nós podemos ver aqui? No segundo objetivo, o segundo objetivo dessa lei é que a lei da pesca e da aquicultura, ela faça o ordenamento, o fomento e a fiscalização da atividade. Então, ordenar é colocar regra, dar uma ordem, colocar as normas, mas também fomentar para o desenvolvimento e depois fiscalizar, ver se a regra está sendo cumprida para o desenvolvimento sustentável. O terceiro ponto interessante é a preservação, a conservação e a recuperação dos recursos pesqueiros e dos ecossistemas aquáticos. Então ela tem outros objetivos além desse, mas eu trouxe aqui os 3 primeiros, que são um dos principais. Quem são os atores? Então isso foi um grande acréscimo que essa lei trouxe para o setor, que foi justamente trazer definições, né, quais são os aquicultores, quem são os pescadores, e assim fica mais fácil também formular políticas públicas para esse setor. Então, no artigo 8, para efeitos dessa lei, classifica-se como, né? Então a gente tem 2 grandes categorias aqui. A primeira é a pesca comercial. A pesca comercial dividida entre pesca artesanal e industrial. E a segunda categoria é a não comercial, onde a gente utiliza esses recursos para outros fins, que podem ser
para a ciência, para pesquisa, né, científica, amadora, então a pesca amadora, para lazer, ou de subsistência. Então a subsistência é quando você captura um recurso, mas não para vender, você captura para alimentação própria. Tá? Então acontece pesca subsistência no Brasil, não é tão comum na nossa região, na região sul, mas é mais comum em outras regiões, nas regiões ribeirinhas, Amazonas, por exemplo, tem pessoas que trabalham com a pesca de subsistência. E quem são essas duas categorias principais aqui de pescadores profissionais, né, que são os pescadores comerciais? Você tem o artesanal, que é quando ela é praticada diretamente pelo pescador profissional de forma autônoma, ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprio ou mediante contrato de parceria desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte. Então, o que a gente entende quando a gente lê essa definição? Que o pescador artesanal é aquele que tem meios de produção próprio, ou seja, ele é dono da sua rede, do seu barco, para ele trabalhar. Ou então, ele trabalha em parceria com outro pescador artesanal, que é autônomo e tem os meios de produção. Então ele pode ser desembarcado, por exemplo, um pescador de tarrafa, é um pescador artesanal, mas ou aquela rede de praia, né, que a gente costuma muito usar na nossa região aqui para tainha, o cerco de praia, né, então é um pescador artesanal, assim como aqueles que têm embarcações de pequeno porte, e a gente vai ver logo em seguida como é que a gente entende esses portes. A industrial é quando praticada por pessoa física ou jurídica, e envolver pescadores profissionais, empregados ou em regime de parceria por cotas partes, utilizando embarcações de pequeno, médio ou grande porte, com finalidade comercial. Então, a primeira diferença que a gente vê aqui entre o artesanal e o industrial é que o industrial ele não trabalha desembarcado, né? Então, a gente vê que logo se coloca utilizando embarcação. Então, a pesca industrial é aquela que usa embarcações, que tem capturas, maior volume, né, por embarcações. Porém, a gente pode causar uma estranheza, uma confusão, que a gente olha aqui, embarcação de pequeno porte também pode ser, mas aí não confunde com a pesca artesanal? Não. Porque a grande diferença entre a pesca industrial e artesanal, existe um debate no mundo todo sobre como categorizar, qual a melhor forma de categorizar, mas nessa lei se colocou ali de forma clara que ele é autônomo ou trabalha em regime de economia familiar. Mesmo que ele trabalhe por parceria, né, que ele tenha uma cota dentro do barco artesanal, a grande característica aqui é o trabalho de camaradagem familiar, né? O processamento normalmente acontece nesse meio familiar ou vai direto para venda por uma indústria, tá? É diferente da pesca industrial, onde o dono do barco, normalmente, ele não trabalha no barco, ele tem uma empresa, tem diversas embarcações e ele coloca pessoas para trabalhar para ele, que podem ter um salário, ser assalariadas, empregadas, ou simplesmente receber através de cotas partes, tá? Onde, quanto maior a hierarquia, por exemplo, o mestre do barco, aquele que faz a navegação do barco para captura, né? Ou o olheiro, ou o cozinheiro, você vai tendo diferentes cotas na embarcação, tá? Então, a gente diferencia principalmente porque a pesca artesanal ela tem uma característica própria, que é a regime de economia familiar. É o trabalho dentro da família, tá? Em pequenas embarcações ou desembarcado. Como definir, então, como entender melhor o porte das embarcações? Então, ela classifica por 3 portes: pequeno, médio e grande, e definido pela arqueação bruta, ou AB. A arqueação bruta ela é uma medida de volume do casco, né? Então, você tem algumas medições, né? A distância, maior largura, que é a boca da embarcação, o calado, e o engenheiro naval calcula o volume dessa embarcação. Então, arqueação bruta igual ou menor a 20 é pequeno, maior que 20, porém menor que 100 é médio, e acima de 100 é considerado grande porte. Onde eu encontro essa medida de arqueação bruta se eu tenho uma embarcação? Ela vai estar no documento, quando você compra a embarcação, no documento da embarcação, fornecido pela Marinha do Brasil, vai estar lá o porte da embarcação. Se eu construo
uma embarcação, eu vou ter que então pagar um profissional para fazer essa avaliação para mim, tá? Para fins creditícios, embarcações, redes e demais petrechos, tá? São considerados os petrechos de pesca que também podem tá no segundo parágrafo aí desse mesmo artigo, tá? Então, para crédito, eu considero que embarcação, rede, petrecho, tudo isso pode entrar em projetos de crédito rural. Aqui no artigo 4 existe uma questão importante com relação à atividade pesqueira, porque trazendo uma definição, aqui a atividade pesqueira tem um sentido mais amplo, tá? Mas compreende todos os processos de pesca, ou seja, explotação, exploração, também o cultivo, conservação, processamento, transporte, comercialização e pesquisa dos recursos pesqueiros. Então, a atividade pesqueira, o setor pesqueiro, ele é bastante amplo. Então, ele engloba pesca, aquicultura, a venda, o processamento, as pesquisas sobre isso. Tá? Então, é uma definição ampla. E existe um parágrafo muito importante nesse artigo sobre a pesca artesanal, que considera-se uma atividade pesqueira artesanal, para além dos pescadores, aqueles que estão na captura, também aqueles que trabalham com confecção e reparos de artes de pesca e petrechos de pesca, como naquela foto a gente vê aquele senhor que está consertando uma rede, então ele faz parte da atividade pesqueira. Aqueles que trabalham com reparos de embarcação de pequeno porte e o processamento do produto da pesca artesanal, que comumente é feito por mulheres dentro da família, né? A cadeia, principalmente a cadeia pesqueira artesanal, ela tem muito essa divisão de trabalho, apesar que existem mulheres que vão para o mar trabalhar, mas é menos comum, e normalmente as mulheres fazem todo o trabalho em terra. Por exemplo, aqui em Santa Catarina tem comunidades que as mulheres ajudam no reparo das redes, fazem a gestão da família, a gestão financeira da família, beneficiam e vendem o produto, tá? Às vezes os filhos também trabalham junto, então dentro dessa atividade artesanal, né, muitas vezes as filhas trabalham no beneficiamento, os filhos também trabalham no beneficiamento, na venda, ou acompanham o pai no mar. Apesar que, devido à diminuição de mão de obra marinha, tem sido cada vez mais comum também que mulheres acompanhem seus maridos no mar como um parceiro de pesca. E a aquicultura familiar? A aquicultura é classificada como comercial, quando praticada com finalidade econômica por pessoa física ou jurídica, bem parecido com a definição dos pescadores também. Científica ou demonstrativa, então quando praticada para fins de pesquisa, estudos ou demonstração por pessoa jurídica legalmente habilitada. Então, por exemplo, uma instituição de extensão ou de pesquisa quer fazer uma demonstração para mostrar uma nova metodologia para cultivo de moluscos. Então, ela pode fazer isso em parceria com o produtor, por exemplo, ou ela pode ter uma instalação no mar para fazer sua pesquisa, ou para demonstrar para os produtores uma forma de produzir diferente, tá? Então, existe essa aquicultura científica, vamos dizer assim, ou demonstrativa. Também pode ter uma aquicultura para recomposição ambiental, que não tem finalidade econômica e o objetivo é repovoamento por pessoa física ou jurídica, desde que ela esteja legalmente habilitada para fazer isso. Então, uma época no Brasil era bem comum a gente produzir alevinos de diversos peixes para fazer a soltura no mar, em baías ou reservatórios de água, de barragens, por exemplo, para repovoar ou com espécies nativas, ou então colocar peixes que seriam depois do interesse comercial para pescadores, tá? Mas aqui tem um pontinho ali na 4, que é a familiar. Diferente da pesca que a gente viu que tinha comercial, que seria artesanal ou industrial, aqui a gente tem a comercial, que é geral para todos, e familiar. Mas a familiar é apenas aquela que é praticada por uma unidade unifamiliar, ou seja, uma só família. Então, não posso ter 2, 3 trabalhando junto na mesma atividade, uma só família, nos termos dessa lei 11.326, que define
que no máximo 2 hectares de lâmina d'água. Então, se eu tenho 5 hectares, 10 hectares, eu já não me enquadro nessa aquicultura familiar, e existe uma discussão sobre isso, porque muitos consideram 2 hectares muito pequeno. Seria considerado ideal chegar pelo menos a uns 5 hectares, senão é difícil você ter lucro numa aquicultura de tão pequeno porte. Por último, a ornamental, que é aquela praticada para aquariofilia, quando você produz peixes ornamentais, camarões ornamentais, tá? Plantas ornamentais, para exposição pública, com fins comerciais ou não. Então, essa foi a nossa primeira parte sobre a lei da pesca. Encontro vocês no próximo vídeo, onde a gente vai trazer algumas definições sobre... A gente vai mostrar quais são os órgãos que trabalham dentro desse setor da aquicultura e da pesca. E quais documentos também eu preciso para me adequar.